você é Bahia, esse espaço aqui é todo seu. E para começar o papo de hoje, já mando logo a pergunta no peito. Luciano Juba já merece ou não uma chance na seleção brasileira? Ou pelo menos figurar numa pré-lista? Porque olha, do jeito que ele vem jogando, se estivesse em um clube do chamado Eixo, com certeza o nome dele já estaria ecoando nos bastidores da amarelinha. Tem muita gente no meio do futebol, ex-jogador, comentarista, gente que conhece do riscado, que acredita que o trabalho do Juba merece esse reconhecimento. E é claro, se o Ancelotti ainda não estiver de olho, tá na hora de começar a prestar atenção. E já que a bola tá rolando, vamos falar também sobre o ranqueamento do sócio-torcedor. Muita gente tem questionado se isso é só para saber quem vai mais aos jogos ou se tem algo mais por trás. Eu andei pensando muito sobre isso e vou compartilhar com vocês uma reflexão que pode mudar a forma como você vê essa questão. O Bahia tá crescendo, a torcida tá abraçando o clube, o número de sócios só aumenta. E o que vai acontecer quando o número de sócios for maior do que a quantidade de lugares disponíveis na Fonte Nova? Vai ser aquele corre pro check-in? E aí entra o tal ranqueamento, priorizando quem mais marca presença. É justo? É injusto? A discussão tá lançada! Agora bora virar a chave e olhar para a Copa do Brasil? O Bahia tá nas oitavas de final e a pergunta que não quer calar é: quem você gostaria que fosse o próximo adversário? Os classificados já estão definidos e tem time cascudo no caminho. Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Mas se fosse para escolher, eu iria com CRB ou CSA. Primeiro, pela logística, são clubes do Nordeste mais próximos, menos desgaste. Segundo, porque são adversários que, com todo respeito, o Bahia tem totais condições de passar. Não tem essa de querer pedreira não, viu? Se der para avançar com mais tranquilidade agora, melhor. Os gigantes a gente encara mais pra frente. E não dá pra deixar de falar do mercado da bola, que segue pegando fogo. Um nome que vem ganhando destaque é Marino Inestrosa, do Atlético Nacional. O Cruzeiro tá de olho, mas é claro que clubes como o Bahia também poderiam entrar nessa briga. O cara é novo, só 22 anos, tem contrato até 2027 e já está se valorizando na Libertadores. O valor pedido gira em torno de 5 milhões de euros, algo em torno de 35 milhões de reais. Parece alto? Pode ser, mas se a gente pensar que o Bahia já investiu pesado em outros nomes, não é nenhum absurdo. Inestrosa é aquele típico ponta habilidoso, joga pelos dois lados, tem presença ofensiva e ainda por cima já passou pela seleção colombiana. É o tipo de jogador que encaixa no projeto do Grupo City, jovem, promissor e com margem de evolução. Se o Bahia quiser montar um ataque de respeito, imagina só, Inestrosa de um lado, Everaldo ou Eric Pulgado do outro, e Lúcio ou William, José no meio. Ainda teríamos Ademir e Kaique disputando posição. Seria um salto de qualidade no elenco. E pra fechar, vamos voltar ao assunto Luciano Juba. O cara tá arrebentando. Tá jogando muito, com regularidade, não se machuca, tem técnica, tem visão de jogo. Ele foi destaque na seleção da ESPN. E muita gente já começa a questionar por que não o Juba na seleção? Felipe Melo mesmo, que conhece bem o ambiente. Da bola, falou que se fosse para escolher um lateral esquerdo fixo hoje, colocaria ele. Isso porque o Brasil carece de nomes consolidados nessa posição. E Juba tem mostrado que pode ser essa peça. Agora resta saber se Ancelotti vai olhar para dentro do Brasil ou continuar priorizando os nomes que já conhece da Europa. Fica aí o debate. E você, torcedor, o que acha? Juba já merece essa chance? O Bahia deveria investir no Inestrosa? É justo esse ranqueamento dos sócios? E quem você quer enfrentar nas oitavas? Comenta aí porque esse espaço é todo nosso. Vamos seguir acompanhando tudo sobre o nosso esquadrão. E se tem uma coisa que não falta, é assunto quando o tema é o Bahia. O momento do clube é daqueles que dá gosto de acompanhar. A gente vê um time organizado, um treinador que sabe o que faz e jogadores que entenderam a grandeza de vestir essa camisa. E não dá pra deixar de exaltar o trabalho do Rogério Ceni. Muita gente tinha dúvida quando ele chegou, alguns torcedores até desconfiados pelo histórico dele em outros clubes, mas a verdade é que o cara conseguiu dar uma nova cara pro Bahia.
Hoje o time tem padrão de jogo, sabe o que faz em campo, se impõe mesmo fora de casa e, acima de tudo, joga um futebol moderno, ousado e eficiente. E esse estilo de jogo tem tudo a ver com jogadores como o Luciano Juba. A entrevista do Felipe Melo, mesmo sendo polêmica em outros momentos, foi muito feliz quando destacou o Juba. Ele contou que o Rogério Ceni pediu para ele manter a ousadia, continuar jogando com leveza, com confiança. Isso mostra como o treinador está tirando o melhor dos seus atletas. E esse detalhe pode ser o diferencial para colocar o Bahia em outro patamar dentro do cenário nacional. Um técnico que conhece o elenco, que sabe conversar com os jogadores, que potencializa as qualidades individuais e que cria um ambiente competitivo mais saudável. Isso é ouro no futebol de alto nível. E tem mais, o Rogério já está com conversas adiantadas para renovar contrato. A tendência é que ele continue no comando por mais 2 anos. Isso dá uma estabilidade fundamental para o projeto do clube. Porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, qualquer sequência ruim já gera pressão e troca de comando, mas o Bahia parece querer seguir um caminho diferente, mais sustentável, mais profissional. E isso passa diretamente pela manutenção de um treinador que conhece o grupo, que já mostrou resultado e que tem identificação com o projeto. E não é só ele. Outros nomes também estão com a renovação bem encaminhada, como o Everton Ribeiro, que apesar da idade, ainda entrega muito dentro de campo. A experiência dele é uma peça-chave nesse elenco. Ele é o tipo de jogador que sabe dosar o ritmo, que controla o meio-campo com inteligência, que tem leitura de jogo, um verdadeiro maestro que serve de exemplo para os mais jovens. Manter ele no grupo é uma decisão acertada, que mostra que o Bahia quer mesclar juventude e experiência, ousadia e sabedoria. E falando em juventude, vale destacar como o Bahia tem investido em jogadores com potencial de crescimento. Não é à toa que o clube é parte do Grupo City, que tem uma filosofia bem definida. Buscar talentos promissores, desenvolver esses atletas e, quem sabe, vendê-los por um bom valor no futuro. O exemplo mais recente que está na mira é o do colombiano Marino Inestrosa, um jogador que tem todas as características que se encaixam nesse perfil: jovem, habilidoso, já com certa rodagem e que vem se destacando numa competição continental. O valor pedido por ele pode parecer alto à primeira vista, mas dentro da realidade do mercado atual é um investimento com potencial de retorno. A gente já viu clubes pagando muito mais por jogadores que nem sempre entregaram o que se esperava. No caso do Inestrosa, é um jogador de beirada, que sabe jogar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, tem capacidade de desequilibrar no 1 contra 1, além de um bom chute de média distância. É aquele tipo de reforço que já chega para brigar pela titularidade. E imagina esse elenco com ele: Inestrosa num lado, Eric Pulgado do outro e um centroavante como Lúcio ou William José no comando. É um trio ofensivo de respeito que daria muito trabalho para as defesas adversárias, ainda mais com o meio-campo sendo articulado por nomes como Everton Ribeiro e Caule, e com a segurança defensiva que o time vem apresentando. Seria um time pronto para brigar por coisas grandes, não só no cenário nacional, mas também nas competições internacionais. Já que o assunto é competição, a Copa do Brasil é um caminho importantíssimo. Além da visibilidade, o torneio oferece uma premiação altíssima. E todo mundo sabe que chegar longe na Copa do Brasil pode mudar a realidade financeira de um clube. O Bahia já está nas oitavas de final, o que por si só já é um feito. Respeitável, mas agora é hora de pensar no próximo passo. E para isso, o sorteio do adversário vai ser determinante. Como já falamos, se tiver a chance de pegar um CRB ou um CSA, seria o cenário ideal. Não só pela menor dificuldade técnica, mas também pela questão logística. Menos viagens, menos desgaste, mais tempo de preparação. É o tipo de detalhe que faz diferença numa temporada tão apertada e cheia de jogos. E claro, a gente não pode menosprezar nenhum adversário, mas é inegável que esses duelos regionais trazem uma dose extra de confiança, tanto para a torcida quanto para os jogadores. E falando na torcida, o que é esse momento da nação tricolor, hein? O engajamento, a presença, o apoio nos bons e nos maus momentos. É algo que chama a atenção até mesmo de quem não acompanha o Bahia de perto. E o clube vem sabendo valorizar isso. Mas aí a gente entra no ponto polêmico do ranqueamento dos sócios torcedores.
Tem muita gente incomodada, muita gente sentindo que vai acabar sendo deixada de lado. Mas se a gente parar para pensar com calma, faz sentido. O clube quer crescer, quer ter 50, 60, 70 mil sócios ativos. Mas a Fonte Nova tem um limite. E quando o número de sócios ultrapassar o número de lugares disponíveis no estádio, vai ter que haver um critério para definir quem entra e quem fica de fora. E o ranqueamento é uma forma objetiva de fazer isso. Prioriza quem mais frequenta os jogos, quem mais está presente no dia a dia. É justo? É prático? Cada um vai ter uma opinião, mas é um debate necessário. E quanto antes a torcida entender como funciona, melhor vai ser para evitar frustrações no futuro. Claro, a gente sabe que tem torcedor que não pode ir com frequência por diversos motivos. Trabalho, distância, saúde, compromissos familiares. E é aí que entra a sensibilidade do clube em tentar criar mecanismos que também valorizem esse torcedor. Seja com conteúdo exclusivo, com pontuação por fidelidade em outras áreas, com acesso a eventos ou produtos. O importante é que todos se sintam parte. Que todos entendam que, indo ao estádio ou não, fazem parte desse projeto grandioso, que é o Bahia, ponto, e não dá para encerrar sem voltar a destacar o momento técnico do time. Quando você olha para o elenco, vê jogadores que estão entregando mais do que se esperava. Luciano Juba é o exemplo mais claro. Ele chegou como uma aposta e hoje é titular absoluto. Destaque nas estatísticas, presença certa nas análises dos programas esportivos. E não é só isso. Ele está construindo uma identidade com a camisa do Bahia. É um jogador que tem carisma, que se conecta com a torcida, que representa o que o torcedor quer ver em campo: raça, entrega, qualidade técnica e amor à camisa. Se ele vai para a seleção ou não, é outra conversa. Mas que ele merece ser olhado com mais carinho, isso é inegável. A seleção brasileira precisa de renovação. Precisa de jogadores que estejam vivendo um bom momento. E Juba tem tudo para ser uma dessas peças. Ainda mais com um treinador novo chegando, que talvez esteja disposto a dar oportunidades a nomes fora do circuito tradicional. O importante é que ele continue focado, jogando bola, porque o resto vem naturalmente. E assim, o Bahia vai seguindo sua caminhada. Um clube em ascensão, com uma gestão profissional, com um elenco qualificado e com uma torcida apaixonada. O céu é o limite para quem trabalha com seriedade, com planejamento e com paixão. E a nação tricolor tem mostrado que está mais viva do que nunca, empurrando o time, acreditando no projeto e mostrando que o Bahia voltou para ficar entre os grandes do futebol brasileiro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol sul-americano, um rumor que agita torcedores e especialistas vem ganhando força e promete movimentar as próximas semanas no cenário esportivo continental. A Conmebol, tradicional órgão que organiza as competições de clubes na América do Sul, teria tomado uma decisão polêmica que está repercutindo intensamente: o cancelamento do duelo entre Bahia e Atlético Nacional. A motivação por trás dessa medida seria a alegação de que Everton Ribeiro, jogador do Bahia, teria atuado de forma irregular na partida. Essa notícia, que ainda não foi oficialmente detalhada em todos os seus aspectos, abre um leque enorme de especulações e questionamentos. A possível irregularidade do meia, que é uma das peças-chave do elenco tricolor, teria causado um impasse jurídico e administrativo dentro da entidade máxima do futebol sul-americano. É sabido que a Conmebol é rigorosa na fiscalização da documentação e elegibilidade dos atletas, mas essa decisão inédita de cancelar um jogo já disputado ou que estava prestes a acontecer indica que algo grave pode ter ocorrido nos procedimentos de inscrição do jogador. Entre as principais hipóteses levantadas, circula a possibilidade de que Everton Ribeiro tenha entrado em campo mesmo com alguma pendência documental, como registro incompleto, suspensão não cumprida ou irregularidade em sua transferência. Esses detalhes, ainda nebulosos, têm provocado uma verdadeira inquietação tanto na torcida do Bahia,
que vê um de seus principais nomes em meio à polêmica, quanto no Atlético Nacional, que pode ser diretamente afetado pelas consequências da decisão. A reação dos clubes e o posicionamento oficial da Conmebol ainda são aguardados, mas já se comenta intensamente nos corredores das confederações e na imprensa esportiva que o caso pode resultar em punições severas. Se confirmada a irregularidade, as implicações podem ir além do cancelamento do jogo, incluindo até a anulação do confronto, punições para o Bahia e até a possibilidade de avanços jurídicos por parte do Atlético Nacional. A complexidade da situação é tamanho que analistas jurídicos esportivos vêm destacando a importância de um processo claro e transparente para evitar questionamentos futuros sobre a lisura das competições organizadas pela Conmebol. O impacto para os jogadores envolvidos, para as torcidas e para o próprio futebol sul-americano pode ser significativo, já que a confiança nas instituições esportivas está diretamente ligada à credibilidade das partidas e das competições. Além disso, não faltam palpites sobre como isso pode afetar o calendário da competição e a preparação das equipes, que vivem um momento delicado entre calendário apertado e a necessidade de foco total nos desafios continentais. Há ainda especulações sobre como os demais clubes da competição vão reagir a essa decisão, já que ela pode criar um precedente importante para futuras situações semelhantes. No meio dessa trama, Everton Ribeiro se vê no centro de um furacão midiático e esportivo, e sua situação dentro do Bahia pode sofrer alterações dependendo dos desdobramentos. Enquanto isso, a torcida segue atenta e dividida entre o desejo de ver seu time respeitado dentro de campo e a preocupação com as consequências administrativas e judiciais que podem abalar a campanha do clube. A expectativa agora é pela próxima movimentação oficial da Conmebol, que terá que esclarecer os detalhes dessa polêmica e indicar quais serão os próximos passos para resolver essa questão delicada. Um verdadeiro imbróglio que promete agitar ainda mais o futebol sul-americano, movimentando não apenas as redações esportivas, mas também as conversas entre dirigentes, jogadores e torcedores que acompanham cada lance dessa história em construção. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.